Olá, como vai? Nos vídeos anteriores aqui do canal, eu te apresentei a plataforma GEDmatch, ensinei como criar a sua conta gratuita e como fazer corretamente o upload do seu arquivo de DNA. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a primeira ferramenta que você deveria usar em cada arquivo colocado no GEDmatch, antes mesmo de verificar a lista de parentes. Essa ferramenta se chama Are Your Parents Related? E como o nome diz, serve para avaliar as chances de os pais daquela pessoa serem parentes. Bacana, né? Muito bacana. Mas não só isso. É também uma informação fundamental antes de você começar a buscar parentes. Afinal, se os pais daquela pessoa forem parentes, isso tende a se refletir na maneira como as correspondências de DNA aparecem para essa pessoa em qualquer plataforma de busca de parentes. Então, essa ferramenta do GEDmatch é útil não apenas para o próprio GEDmatch, mas para qualquer outra plataforma. Muito interessante, né? Pois muito bem, vamos direto ao ponto. Aqui estamos na página inicial do GEDmatch, já com o login feito na plataforma. Nessa conta, eu tenho vários arquivos de DNA, como você pode ver aqui nessa lista. Vou escolher um deles para essa avaliação. Para isso, venho aqui, seleciono e copio o código do kit, que é essa sequência de letras e números que aparece logo na primeira coluna. Em seguida, encontro a ferramenta Are Your Parents Related aqui ao lado. Essa ferramenta também é conhecida pela sigla AYPR, que são as iniciais das palavras. Aqui está. Ela fica nessa seção aqui das ferramentas gratuitas, Free Tools. Na data em que acesso o site, ela é a quarta de baixo para cima. Veja aqui. Are Your Parents Related? Cliquei. Esta é a página da ferramenta. Vamos ler a descrição aqui já traduzindo. Como você herda metade do seu DNA de cada um dos seus pais, a lógica é que grandes blocos de SNPs, ou seja, segmentos, em que ambos os alelos são os mesmos, seriam uma indicação de que cada um dos seus pais herdou aquele bloco do mesmo ancestral. Esses blocos são chamados de Runs of Homozygosity, ROH, ou ocorrências de homozigose. Existem ferramentas que avaliam ROH para outros propósitos, mas essa análise aqui é voltada especificamente para determinar o quão próximo pode ser o parentesco entre os seus pais. Insira o número do seu kit abaixo e clique em Enviar. Fecha aspas. E aqui embaixo tem uma opção para mostrar ou não os gráficos por cromossomo. Se você deixar selecionada a primeira opção, o resultado vai incluir os gráficos. Se você selecionar a segunda, esses gráficos serão omitidos. Isso vai da sua preferência, mas não altera os resultados, é claro. Vamos então selecionar um arquivo para analisar na ferramenta. Clicando aqui na caixa de seleção, aparece a lista dos kits que você tem na sua conta para você escolher. Mas também é possível colar o código do kit aqui. E nem precisava ser necessariamente um arquivo que você tem na sua conta. Poderia ser o arquivo de um match de DNA, por exemplo, que você encontrou na plataforma e gostaria de saber se é filho de parentes por algum motivo. Escolhi um kit meu para demonstrar como é um resultado que não mostra parentesco dos pais e mantive a opção de mostrar gráficos e posições para que eu possa te explicar como a ferramenta funciona e como interpretar os resultados. E cliquei no botão verde aqui abaixo, Submit, que significa enviar. Aqui está a página com o resultado da análise. No topo tem o título, seguido da data em que o software foi atualizado pela última vez, seguido dessa legenda das cores dos gráficos cromossômicos. Veja aqui abaixo. Cada cromossomo é representado por um gráfico de barras, com uma linha superior nas cores vermelha e verde e uma linha inferior em que predomina a cor cinza. Na linha superior, a cor vermelha indica os trechos daquele cromossomo em que não há ocorrências relevantes de homozigose, ou seja, onde aparece variabilidade genética em heterozigose dentro do esperado. Em outras palavras, são trechos em que aparecem genótipos com um número suficiente de letras diferentes para que o resultado seja considerado dentro da normalidade para casos de pessoas cujos pais não sejam parentes próximos. Já os trechos em que aparece a cor verde são aqueles que contêm segmentos com ocorrência de homozigose, ou seja, trechos do DNA que contêm basicamente a mesma sequência de letras, o que indica que um segmento num determinado trecho de um cromossomo é igual ao segmento naquele mesmo trecho do cromossomo homólogo,
isto é, nos 2 cromossomos de mesmo número recebidos do pai e da mãe, o que poderia ser um sinal de parentesco entre eles. Entretanto, também é perfeitamente normal haver pequenos segmentos com ocorrências de homozigose. Então, o algoritmo não poderia considerar qualquer um. Para aparecer na cor verde, os segmentos precisam ter uma extensão mínima de 200 SNPs. E para que sejam considerados válidos para a avaliação de possível parentesco entre os pais, cada segmento com ocorrência de homozigose precisa ter pelo menos 7 centimórgans. Quanto maior for o segmento e quanto mais segmentos forem encontrados, mais confiável será a avaliação de que haveria parentesco entre os pais daquela pessoa. Caso algum segmento não atinja a quantidade mínima de 200 SNPs para análise, esse trechinho apareceria na cor branca no gráfico. Já quando segmentos com ocorrência de homozigose maiores que 7 centimórgans são encontrados, esses trechos são marcados de azul no gráfico cromossomo, sobrepondo a cor cinza predominante na barra inferior. Não é o caso dessa análise aqui, que não encontrou nenhum segmento de pelo menos 7 centimórgans com ocorrência de homozigose. Veja, se eu rolar a página até o fim, vem o resultado do relatório. Este aqui diz que não encontrou nenhum segmento que indique parentesco dos pais. Olha, já traduzindo em inglês, aqui diz: maior segmento igual 0 centimórgan. Total de segmento maior do que 7 centimórgan igual 0 centimórgan. Nenhum segmento de DNA compartilhado encontrado. Aqui ele se refere aos segmentos com ocorrências de homozigose, é claro. Em seguida vem, em negrito, o veredito. Esta análise indica que os seus pais provavelmente não têm parentesco recente. Note a palavra provavelmente. O fato de essa análise não encontrar ocorrências de homozigose relevantes é um forte indicativo de que não há parentesco recente entre os pais biológicos da pessoa cujo kit foi analisado, mas não é uma prova concreta. Isso porque, para que segmentos com ocorrências de homozigose maior do que 7 centimórgans sejam identificados no DNA de uma pessoa, não basta que os seus pais tenham esses segmentos em comum. É necessário que, além disso, a pessoa também receba exatamente essa combinação de segmentos comuns para que sejam identificados no DNA dela. Percebe? Caso um casal tenha algum segmento comum, a chance de cada descendente herdar justamente esse par igual é de 25%, porque cada genitor tem 50% de chance de enviar aquela cópia. Então, 50% de 50% são 25%. De forma simplificada, isso tende a se refletir nessa ferramenta também, portanto. Guarde essa informação, pois será importante para interpretarmos o resultado de uma análise que mostre possível parentesco, como vamos ver agora. Antes de seguirmos, quero só apontar que o GEDmatch indica, aqui ao final do relatório, um artigo da genealogista genética Katie Cooper sobre essa ferramenta, que também explica como ela funciona. É um ótimo artigo e tem uma explicação ainda válida, mesmo que já se refira a uma versão antiga da ferramenta. Recomendo a leitura. E no início aqui do relatório, tem também um link para um vídeo em inglês do Andy Lee, do canal Family History Fanatics. O vídeo também já é mais antigo e o Andy não entra em tantos detalhes quanto eu estou fazendo aqui, mas é um ótimo conteúdo também. Aliás, o canal Family History Fanatics é bem bacana e eu recomendo. Espero que o Andy volte a fazer vídeos de genealogia genética lá. Mas voltando então, vamos agora fazer a análise de um kit que eu já sei que vai mostrar parentesco entre os pais. Veja, rolando a tela, para esse kit aqui aparece um segmento com ocorrência de homozigose de 10,7 centimórgans no cromossomo 18. Aqui diz as posições de início e fim desse segmento no cromossomo e a quantidade de SNPs utilizada para o cálculo. Perceba a cor azul no gráfico cromossômico, mostrando que é um trecho válido para essa análise. Rolando até o final, vejo que esse foi o único segmento encontrado, o que torna o total de segmentos maiores de 7 centimórgans com ocorrência de homozigose o mesmo, 10,7 centimórgans. Logo abaixo, vem uma mensagem de alerta com a ressalva de que essa quantidade de centimórgans não indica necessariamente a quantidade de centimórgans compartilhada entre os pais da pessoa a quem esse kit pertence. E o motivo, você já sabe. Lembra daquela chance de 25% de uma pessoa receber dos pais a combinação exata de cada segmento específico? Pois então,
tem 75% de chance de a pessoa não receber essa combinação. É por isso que irmãos têm combinações diferentes de DNA e também podem ter resultados diferentes aqui nessa ferramenta. Mas essa matemática é útil. Você pode usar essa informação para estimar que a quantidade de ICM compartilhada entre os pais da pessoa analisada nessa ferramenta tende a ser cerca de 4 vezes maior do que o que aparece aqui. Por quê? Ora, porque 25% vezes 4 dá 100%. Mas isso é apenas uma estimativa por aproximação, pois estamos falando aqui de probabilidades, entendido? Além disso, essa multiplicação por 4 é uma simplificação, porque as probabilidades reais variam um pouco a depender de fatores como o tipo de arquivo utilizado, a região cromossômica em que foram encontrados segmentos com ROH, a quantidade e o tamanho dos segmentos e outros detalhes. Até pouco tempo atrás, quem quisesse estimar o parentesco entre os pais da pessoa cujo DNA mostrasse ROH aqui na ferramenta YPR, só tinha uma opção prática: multiplicar o total de CM com ROH por 4 para obter a estimativa aproximada de CM compartilhados pelos pais da pessoa e, em seguida, consultar uma tabela de parentesco por quantidade de CM, como a do Shared Centimorgan Project. Quem quiser ainda pode fazer dessa forma com bons resultados. Mas hoje, o GEDmatch já incorporou aqui na própria ferramenta YPR um algoritmo desenvolvido pelo cientista Britt Nicholson, do portal DNA Science. Esse algoritmo faz uma análise que leva em consideração aqueles fatores que mencionei agora há pouco, para uma estimativa que tende a ser mais precisa, portanto. Eu disse tende a ser, porque, repito, estamos falando aqui de estimativas com base em probabilidades. Então, nem sempre a ferramenta vai acertar. Nós já vamos ver como ficou essa análise aqui, mas para facilitar o seu entendimento, vamos antes dar uma olhada no veredito desta análise aqui mais abaixo, após o quadro escrito em negrito. Esta análise indica que os seus pais podem ter um parentesco distante. De fato, essa quantidade de CM encontrada aponta para um parentesco distante. Se a gente multiplicar 10,7 CM por 4, isso indica a probabilidade de os pais dessa pessoa compartilharem cerca de 42,8 CM, o que apontaria para as chances de eles serem primos de terceiro ou quarto grau, considerando que sejam da mesma geração e de famílias não endogâmicas até então. Também poderiam ser meio-primos de terceiro grau. Essas seriam as maiores probabilidades com as informações disponíveis, tomando a tabela do Shared Centimorgan Project como base. Se você não conhece essa tabela, assista aos vídeos aqui do canal em que eu demonstrei como funciona. Ela é muito bacana. Lembre-se, essas são só estimativas. E essas estimativas de parentesco por ROH variam mais do que as estimativas por comparação direta de DNA de duas pessoas, é claro. O parentesco aqui poderia ser mais próximo ou mais distante. Pois bem, então agora sim, vamos ver como ficou a análise da ferramenta da DNA Science já incorporada aqui no GEDmatch. Na data em que eu gravo o vídeo, o site está com um pequeno bug aqui nesse subtítulo. Pode ser que quando você estiver assistindo ao vídeo, isso já tenha sido corrigido, mas hoje esse subtítulo mostra o número 56 aqui para qualquer análise que mostre ROH, independentemente da quantidade. Entretanto, isso só acontece aqui no subtítulo e não afeta o resultado da análise. Então, você pode simplesmente ignorar esse número 56 e se concentrar apenas nas probabilidades que aparecem aqui na tabela. Então, com base nessa estimativa específica aqui, podemos ver aqui na tabela que a probabilidade maior seria dos pais dessa pessoa terem um grau de parentesco equivalente a primos de terceiro grau, com chances razoáveis de serem primos de segundo a quarto grau. Mas ainda haveria possibilidade de serem primos um pouco mais próximos, como meio primos de primeiro grau, ou mais distantes, até primos de sexto grau, no limite da tabela. Se a tabela fosse mais completa, também traria possibilidades para além disso, só que menores. Essa estimativa é compatível com o que a gente tinha feito antes, multiplicando por 4 a quantidade de CM em ROH e checando na tabela do Shared Centimorgan Project. Quem quiser garantir que o cálculo da probabilidade está correto, pode então recorrer a isso ou acessar a ferramenta específica AYPR-CIM diretamente no site da DNA Science
e digitar ali a quantidade de CM totais mostrada na ferramenta YPR do GEDmatch. O endereço para fazer isso está aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, sem mais delongas, vamos seguir. Uma maneira de comprovar esse parentesco estimado seria, é claro, comparar diretamente os DNAs dos pais. Isso poderia ser feito na ferramenta One-to-One do próprio GEDmatch, por exemplo. Mas a maioria das pessoas que usarem a ferramenta YPR não vai ter o DNA dos pais para essa comparação, como é o meu caso aqui. Eu também não tenho dos dois pais dessa pessoa. Entretanto, eu tenho o da mãe e tenho também de duas irmãs do pai. Então, eu posso tentar uma comprovação indireta, porém bastante aproximada e que será mais precisa do que a análise da ferramenta YPR. Afinal, se uma pessoa é sua prima, os irmãos full dela também serão, mesmo que as quantidades de DNA compartilhado possam ser diferentes. Para não alongar muito o vídeo, eu não vou mostrar o funcionamento da ferramenta One-to-One agora. Isso eu ainda vou fazer um próximo vídeo. Mas eu vou te dizer agora o resultado das comparações. Comparando o DNA da mãe dessa pessoa analisada com o das duas tias paternas, com uma das tias a mãe não compartilha nenhum DNA, mas com a outra ela compartilha um segmento de 12,5 centimorgans. Adivinha onde? Exatamente, no mesmo trecho do cromossomo 18 que havia aparecido na análise da ferramenta YPR. Isso mostra que a ferramenta YPR acertou em dizer que havia um parentesco distante entre os pais daquela pessoa. Entretanto, esse parentesco parece ser um pouco mais distante do que a estimativa calculada com base nas probabilidades. Conforme falamos, a comparação direta entre os DNAs da mãe e da tia paterna é mais confiável do que a análise da ferramenta YPR. Então, com 12,5 centimorgans compartilhados, eles até podem ser primos de terceiro ou quarto grau, como havíamos estimado inicialmente, mas a probabilidade maior agora passa a ser de que essas pessoas sejam primas de sexto a 10º grau. Conforme a tabela da DNA Science incorporada no GEDmatch, as chances do parentesco ter essa distância eram de menos de 1%, mas não era impossível. Então, aqui está um caso para mostrar isso. Essa informação é coerente com as análises da ferramenta YPR feitas com outros 5 irmãos daquela pessoa, pois nenhuma delas mostrou ocorrências de homozigose. Isso indica que as chances de haver outros segmentos comuns entre os pais eram menores, o que ficou comprovado com a comparação da mãe com a tia paterna. Ufa! Pareceu muito complexo? Calma, é complexo mesmo, mas com um pouquinho de prática, tudo fica mais simples. Então, antes de concluirmos o vídeo, vamos ver uma análise na ferramenta YPR que mostra um parentesco mais próximo? Veja, este aqui já mostra segmentos maiores. Tem um de mais de 40 centimorgans no cromossomo 2 e outro de mais de 15 centimorgans no cromossomo 3. A soma dos segmentos com ocorrência de homozigose, nesse caso, deu 57,6 centimorgans. E o resultado diz que esta análise indica que seus pais provavelmente têm parentesco. Note que dessa vez a análise não disse parentesco distante, mas apenas parentesco. De fato, nesse cenário, o parentesco estimado já é mais próximo e certamente bem mais garantido também. Não só porque estamos falando de uma soma de 57,6 centimorgans, mas porque são segmentos grandes. A probabilidade mostrada aqui na tabela para essa análise aponta para maiores chances de os pais dessa pessoa serem primos de segundo grau. Isso é compatível com a previsão da tabela do Shared Centimorgan Project também. Se eu multiplicar 57,6 centimorgans por 4, isso resulta numa probabilidade de que os pais dessa pessoa compartilhem cerca de 230 centimorgans, o que é exatamente a quantidade média esperada para primos de segundo grau. Eu não tenho os DNAs dos pais dessa pessoa para comparar, mas tenho de irmãos deles. Um de cada lado, materno e paterno. Comparando esses dois na ferramenta One-to-One, o resultado é de 198,7 centimorgans. Muito próximo dos 230 centimorgans estimados e perfeitamente compatíveis com a estimativa de parentesco que fizemos. Está comprovado, portanto, que os pais dessa pessoa realmente são parentes. A ferramenta acertou. E nós sabemos que eles são mesmo primos de segundo grau, porque temos a árvore da família. Viu como é bacana a ferramenta YPR? Saber se os pais da pessoa testada têm parentesco é uma informação
muito relevante para as buscas, porque matches de DNA que compartilharem segmentos naqueles trechos de DNA com ocorrência de homozigose podem ser tanto do lado paterno quanto materno. E outras correspondências de DNA podem aparecer com quantidades maiores de CM por fazerem parte do ramo comum entre os pais da pessoa. Dentre outros detalhes que você vai encontrar nas suas investigações também. É por isso que eu recomendo que você rode essa ferramenta para cada kit de DNA assim que você colocar no GEDmatch e antes de iniciar as comparações de parentesco. Essa ferramenta também tem grande utilidade para pessoas adotadas, é claro, ou para quem suspeite de incesto na família, por exemplo. Uma pessoa adotada que use essa ferramenta já começa sua busca com uma informação valiosa, sabendo se os pais biológicos teriam um parentesco e o quão próximo seria. Fantástico, né? E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha, compartilhe com as pessoas que vão curtir também e, é claro, assista aos outros vídeos aqui do canal. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço!